Fala licitante, fornecedor, fala consultor, analista, assessor de licitações. Vamos voltar, a gente retoma aqui o nosso curso. Eu falava no módulo passado sobre o tamanho da oportunidade e o tamanho que é esse vasto mercado das licitações. A gente viu lá as cifras de 2 trilhões e 500 bilhões publicados só esse ano, mais de 1 milhão e 200 mil processos de contratação pública e apenas 3% das empresas brasileiras estão explorando esse mercado, que é vasto, que é imenso e está à sua espera. Tá? Então, a gente falava também que essa oportunidade surge não só pelo tamanho do mercado e pelo limitado número de empresas que participam, mas falava também por esse período de transição, essa fase de adaptação que tanto licitantes, quanto o próprio mercado público, quanto os próprios entes públicos estão passando pós início da vigência da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. A gente falava um pouco sobre isso, agora a gente retoma para falar um pouco sobre legislação. Aqui não é um curso da lei de licitações. Aqui o curso visa te apresentar um método que transforma conhecimento em resultado, e é isso que nós vamos fazer. Mas me permita compartilhar com você a minha tela para que a gente retome aqui o nosso curso nesse próximo módulo, em que eu vou te mostrar o porquê de o órgão público ter que fazer licitação, seja para contratar serviços, seja para comprar bens, mercadorias, tá? Eu te dizia que há uma obrigação, há uma imposição constitucional para que o órgão público que tenha a necessidade de realizar prévio procedimento licitatório para realizar uma contratação. Então, por que o governo, e quando eu digo governo, repito, os mais variados órgãos públicos desse país são obrigados a licitar? E eu te digo que licitar não é uma escolha, não é uma opção, é uma imposição constitucional. Se você é jurista, você me compreende perfeitamente. Para quem não tem essa formação na área jurídica, a Constituição é a nossa lei maior. Numa pirâmide de escalonamento, de hierarquização de normas, a nossa Constituição Federal ocupa o topo dessa pirâmide. Então, os órgãos públicos, o governo, eles não licitam por opção, por uma escolha do gestor, do administrador. Ele licita, ele realiza esse processo licitatório por uma imposição, por uma exigência da Constituição Federal. E entender essa regra é o primeiro passo para transformar o setor público no seu melhor cliente. E aqui a gente já quebra aquela primeira objeção, de dizer, poxa, só quem ganha licitação, só quem ingressa nesse mercado é quem tem um conhecimento, é quem tem acesso a alguns órgãos, é quem tem contato, é quem tem alguém que te indique. Não necessariamente. E repito, não estou aqui para dizer que não existem problemas nesse universo da licitação. É óbvio que eles existem e eu trabalho no dia a dia e buscando identificá-los, inclusive. Mas aqui a gente está para entender como se blindar para não entrar nesse tipo de problema e como utilizá-los como algo a nosso favor, como um diferencial competitivo. Porque se uma empresa está na tua frente e ela entrou lá por indicação, por ter vínculo de parentesco, por ter vínculo de sociedade com alguém, ou por não preencher os requisitos do edital, a gente vai apresentar recurso, desclassifica aquela empresa e tua empresa é contratada, tá? Então a gente vai mostrar aqui, como eu dizia, que é uma imposição constitucional. A Constituição Federal, lei maior do nosso ordenamento jurídico, ela vai dizer o seguinte, ó, incumbe ao poder público, na forma da lei, ou seja, tem uma lei que regulamenta isso, seja de forma direta ou seja de maneira indireta, quando o poder público realiza concessões ou permissões de licitação ou permissões de serviço público, sempre através de licitação, perceba aí em negrito e em caixa alta, a prestação de serviços públicos. Então, o que diz esse artigo 175 da nossa Constituição Federal? Cabe ao poder público prestar serviço, seja diretamente ou seja indiretamente, quando ele faz a contratação de um concessionário ou de um permissionário de serviço público. Exemplo de uma concessionária de serviço público, essas empresas que prestam serviço de fornecimento de energia elétrica, as empresas de telecomunicações, como TIM, Vivo, Claro e por aí vai. Então elas são concessionárias, mas a lei disse, a Constituição, perdão, sempre através de licitação. Tanto a prestação direta quanto a indireta. Na prestação direta seria o próprio ente público prestando serviço. E quando isso vai ocorrer? Naqueles serviços que são serviços típicos de Estado, como, por exemplo, serviços de segurança pública, que são prestados pelos órgãos de segurança pública, lá do artigo 144 da Constituição Federal, a defesa nacional, que é prestada pelas Forças Armadas, que estão lá no artigo 142 da Constituição Federal, mas serviços que não são exclusivos do Estado, muitas das vezes o Estado presta, seja por meio de concessões, seja por meio de permissões, ou seja, contratando empresas como a sua para executar serviços.
Aí na sua cidade, possivelmente, tem uma empresa que faz o serviço de coleta de lixo. Aquela empresa foi contratada mediante processo de licitação. Tem a empresa que constrói o ginásio, a empresa que duplica a rodovia, que constrói a praça, que constrói o posto de saúde, que constrói a escola. Essas empresas foram contratadas por meio de licitação. Por quê? Porque é uma imposição constitucional. A gente vai ainda fazer uma análise aqui da Constituição Federal, que lá no seu artigo 37, no inciso 21, é que traz o mandamento constitucional de fato que impõe ao gestor público esse dever de realização de licitação prévia sempre que ele for fazer contratações. Diz o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Ressalvados os casos especificados na legislação, então me permita aqui fazer uma pausa, vai ter hipóteses em que a legislação, hoje, Lei 14.133 de 2021, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, existe uma outra lei que é aplicada às estatais, que é a 13.303 de 2016. Esta se aplica às sociedades de economia mista e às empresas públicas, mas não será o objeto aqui do nosso estudo, do nosso curso, dessa nossa jornada. Então, esta Lei Geral de Licitações e Contratos, que é o nosso objeto principal, 14.133 de 21, ela diz, a Constituição diz que, ressalvadas as hipóteses previstas lá naquela lei, em que o Estado poderá contratar diretamente, e a contratação direta será por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, nós veremos daqui a pouco, ressalvadas essas hipóteses que a lei autoriza, as obras, os serviços, as compras e as alienações, que é quando o órgão público vende algo, quando ele aliena algo, serão contratados mediante processo de licitação. Então, novamente, a Constituição é clara e expressa ao dizer que, sempre que a administração for realizar obras, contratar serviços, fazer compras ou fazer alienações, ele deve fazer mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições, então tira, pelo menos na previsão constitucional, aquela ideia do jeitinho, igualdade de condições a todos os concorrentes que estabeleçam, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta no termo da lei. E nós falaremos daqui a pouco desta lei. Então, perceba, mais uma vez, que a realização de licitação não é uma escolha, não é uma opção, não é uma decisão discricionária do agente público, é uma imposição da nossa Constituição Federal. E como eu tinha te falado, a lei, aquele artigo 37, inciso 21 da lei da nossa Constituição Federal, ele diz lá na sua parte inicial, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação, que são as hipóteses de contratação direta, deve o órgão público fazer licitação, sempre que for realizar obra, contratar serviços, fazer compras ou alienações. E o que são essas contratações diretas? São hipóteses em que o administrador, o gestor público, pode contratar diretamente com a empresa. Mas como funciona? Ele vai lá e escolhe alguém? Não é assim. Ele tem que demonstrar que aquela empresa, por exemplo, imagine que ele está comprando colchões. Ele tem que demonstrar que aquela empresa é a que melhor atende a necessidade do órgão, que tem, por exemplo, o menor valor, oferece o colchão de melhor qualidade, entrega no melhor prazo. Então é um processo um pouco menos burocratizado, mais simplificado, mais objetivo, mas que ainda assim deve ser fundamentado. Então, basicamente, a lei vai trazer algumas hipóteses, mas as mais comuns são aquelas hipóteses em que a lei autoriza, seja por uma questão, por exemplo, de emergencialidade, ou em situações de compras de pequeno valor, e a lei traz especificamente que valores são esses. É possível estabelecer um processo competitivo, mas a lei autoriza que o gestor contrate diretamente. Existe mais de uma empresa aí na tua região que fornece aquele colchão, nesse exemplo que eu dei? Existe. Então é possível estabelecer um ambiente de competição? Seria possível, porque existem vários fornecedores. Mas a lei autoriza que contrate diretamente, por exemplo, por uma situação de emergencialidade, um pós-enchente ou um estado de calamidade pública, por exemplo. Tá? E na inexigibilidade de licitação, por outro lado, há uma inviabilidade de competição. Imagine que o teu município precisa contratar um software especializado de gestão de prontuários dos pacientes da rede de saúde municipal. Mas só existe uma única empresa que desenvolve aquele programa de computadores. Como eu vou estabelecer um ambiente de competição se apenas uma empresa é capaz de fornecer? Então, neste caso, a lei autoriza que seja feita essa contratação direta sem que haja um processo de licitação. Ora,
O processo de licitação visa estabelecer um ambiente de competição, de disputa, para que a empresa ou o licitante que oferece a melhor proposta para a administração ou a proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, seja ela selecionada e classificada. Se eu não tenho como estabelecer esse ambiente de competição, não há razões para que realize o processo de licitação. Conforme eu te dizia, a dispensa de licitação ocorre ocorre principalmente em duas hipóteses. Contratações de baixo valor e que com o decreto do ano passado, esses valores são atualizados anualmente. Tá? Quando a Lei 14133 entrou em vigência, esses valores eram de até R$100 mil, no caso de obras, serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos, e de até 50 mil, no caso de outros serviços e de compras. Esses valores são atualizados anualmente. A última atualização ocorreu em dezembro de 2024. No final de 2025 serão novamente reajustados, esses valores subirão. Então, se o órgão vai fazer uma contratação de uma obra, de um serviço de engenharia ou de serviço de manutenção do veículo, e esse valor é de até 125 mil, ele pode fazer diretamente, sem realizar um processo de licitação mais complexo, mais completo, mais burocrático. Eu quero te dizer com isso que esta situação é mais uma oportunidade para a sua empresa. É mais uma oportunidade, inclusive, de você ser contratado de uma maneira mais ágil, mais célere, sem todo o trâmite de um processo de licitação. E esse valor também vai até R$62 mil, no caso de outros serviços ou de compras. Vai comprar cesta básica, vai comprar aquele colchão que eu falei, vai comprar computadores, mesas, cadeiras. Se o valor é de até R$62 mil, o órgão público está dispensado de realizar aquela licitação. Esse valor é anual, tá? Outra possibilidade são as situações emergenciais. Exemplo clássico, imagina a situação da pandemia do Covid-19. Então, municípios, estados, várias localidades precisavam, por exemplo, de medicação, de máscaras cirúrgicas, precisavam de medicamentos, precisavam de camas hospitalares, respiradores. Imagine fazer um processo licitatório que tem que seguir os ritos procedimentais previstos na lei, os prazos previstos na lei, enquanto as pessoas precisam de urgência no atendimento. Então, neste tipo de situação, é possível que haja essa contratação direta, que é um processo mais simplificado, mas ainda assim deve haver um processo administrativo. Ele é mais célere, mais ágil, menos burocratizado, porque visa atender a uma situação emergencial ou de calamidade pública. E aqui um detalhe. Nessas situações emergenciais, não se observa esse teto de valor. É possível que seja uma licitação, processo de contratação de 100, 200, 500 mil, de milhões, se é emergencial, não se submete a esse teto de valor. E a gente fala agora da inexigibilidade de licitação, que conforme eu havia dito, é a situação em que é inviável estabelecer um processo de competição, um processo de disputa entre potenciais fornecedores. Situação clássica, esse exemplo que eu acabei de dar, é do fornecedor exclusivo. O teu órgão precisa contratar uma empresa que fornece, vamos lá, imagina a situação da vacina do Covid-19. Imagine que existe uma única vacina. Existe um único fabricante capaz de desenvolvê-la. Não há como estabelecer um processo de competição, haja vista que há um fornecedor exclusivo. Outra possibilidade, contratação de artistas, contratação de serviços técnicos especializados, são outras hipóteses em que há a contratação por meio de inexigibilidade. Então a gente está falando aqui um pouco de legislação e agora eu quero falar um pouco para você também dessa Lei Geral de Licitações, também chamada de Nova Lei de Licitações e Contratos, que entrou em vigência em abril de 2021, e eu quero te mostrar um pouco do âmbito de aplicação dessa lei. Diz ela no seu artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais de licitação e de contratação. Se ela estabelece normas gerais, significa que o teu estado pode regulamentá-la, que o teu município pode regulamentá-la, assim como a União faz as suas regulamentações. Ela estabelece normas gerais. Inclusive, vários estados já têm suas regulamentações, vários municípios, várias câmaras de vereadores de municípios. Então, ele estabelece regras gerais para a administração pública direta, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e seus órgãos, as autarquias e as fundações, tanto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Alcança também poder legislativo e judiciário da União, dos Estados, do DF, e também o poder legislativo dos municípios, estes quando no exercício da função administrativa. Então perceba que esta lei ela tem um âmbito de abrangência
de aplicação bastante amplo, bastante vasto. Inclusive, no inciso 2º desse artigo 1º, diz o seguinte: e também os fundos especiais e demais entidades controladas pela administração, seja de forma direta ou indireta, se controlada pela administração pública. Exemplo, o Fundo Municipal de Saúde aí da tua cidade. Se ele vai contratar serviços, se ele vai fazer compras, ele precisa se submeter à Lei Geral de Licitações, portanto, ele precisa fazer um processo de licitação que garante isonomia, ampla competição, julgamento objetivo, então, e vários outros princípios previstos na lei. Então, perceba que, além de ser um dever de licitar previsto na Constituição, previsto na lei, esse dever de licitar também tem um alcance extremamente amplo, tá? E aí a gente já vai chegando aqui no final deste nosso módulo, que a gente trata aqui deste dever que tem os órgãos públicos de realizar processo de licitação isonômico, tá? A gente chega aqui no artigo 11 dessa Lei 14.133 de 2021, nossa Lei Geral de Licitações e Contratos, que vai dizer o seguinte: o processo licitatório tem por objetivos, primeiro deles, a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração. Então, a lei disse, não é para contratar a empresa do primo do prefeito, do governador, do deputado, da esposa, da sogra do amigo ou do apoiador da campanha. É para selecionar a proposta que vai entregar o resultado mais vantajoso para a administração. Muitas das vezes a de menor valor, mas nem sempre, nem é sempre o menor preço, existem outros critérios de julgamento. O mais comum é o de menor preço, por ser o pregão a modalidade de licitação mais utilizada. Você está me dizendo, então, que não existem problemas? É sempre isso que ocorre? Não estou te dizendo isso. Mas eu já te falei, quando nós identificarmos os problemas, e nós vamos aprender isso ao longo desse curso, a gente vai impugnar um edital, a gente vai apresentar um recurso contra aquela empresa que estava irregular e que ainda assim foi admitida no processo, a gente vai entrar com um recurso para inabilitar a empresa que tem grau, que o sócio tem grau de parentesco com o gestor público que foi contratada por essa razão. Então nós vamos adquirir estas munições para utilizar nesse nosso arsenal. Então, um dos objetivos da licitação, e o primeiro deles é selecionar a proposta mais vantajosa. E a lei inovou ao dizer, inclusive no que diz respeito ao ciclo de vida do objeto. Então imagine que aí o teu órgão vai comprar lâmpadas, e uma lâmpada incandescente ou fluorescente custa R$10, e ela tem uma vida útil de 2 anos. E uma lâmpada de LED custa 12, mas a vida útil dela é de 10 anos. Então, embora ela seja um pouco mais cara em termos de valor numérico, o ciclo de vida dela a torna uma proposta mais vantajosa, ainda que em valores seja um pouco mais alto. Então, isso é selecionar a proposta mais vantajosa, que, repito, nem sempre é a de menor valor. Segundo objetivo do processo de licitação, assegurar um tratamento isonômico, igualitário, em condições de igualdade entre os licitantes, entre as empresas que entram na disputa, assim como uma justa competição. E quando eu digo justa competição, não quer dizer que não venha a existir em dados momentos um tratamento favorecido. Por exemplo, a microempresa e a empresa de pequeno porte, por previsão legal, lá da Lei Complementar número 123 de 2026, ela tem algumas vantagens competitivas. Por exemplo, se a licitação é de até R$80 mil, ela tem que ser exclusivamente direcionada para microempresas ou empresas de pequeno porte. Empresas de grande porte não podem participar. Se a licitação vai além de R$80 mil, 25% daqueles itens dela, quando ela é por itens, por exemplo, imagina uma licitação para comprar cimento, areia, brita, ferro e outros materiais de construção, 25% de cada quantitativo tem que ser reservado para micro e pequena empresa. Estas micro e pequenas empresas também têm um prazo diferido, um prazo mais alargado para comprovar sua regularização fiscal. Elas têm também uma vantagem de oferecer um segundo lance no caso de uma disputa em que sua proposta fique em até 10% superior ao primeiro colocado. Então essa isonomia é uma isonomia material e não apenas formal, tá? Mas a regra geral é que as empresas têm que ser colocadas em condições de igualdade, que não haja um tratamento favorecido, seja por ser alguém que é simpatizante ao gestor, ou seja por ser alguém que é um opositor político. Não deve haver vantagens para o primeiro ou prejuízo para o segundo, eles devem estar em condições de igualdade. O terceiro objetivo previsto na nossa lei de licitações é
Evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível, bem como evitar superfaturamento na execução dos contratos. Isso aqui é importante. O sobrepreço é a pesquisa de mercado, por exemplo, superestimou o preço de determinado material, um computador, por exemplo, e a administração veio a contratar naquele valor. A partir do momento que ela chega e lá na frente faz pagamentos a maior, aí houve o superfaturamento. Essa é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento. E o que é uma proposta manifestamente inexequível? Aqui nós temos um conceito que é relativamente subjetivo, mas imagine que você está participando de uma licitação para fornecer computadores. E pela pesquisa de mercado feita pelo órgão público e pelas especificações previstas no edital, estabeleceu-se que aquele laptop, aquele notebook, teria um preço médio de mercado de R$2.000, por exemplo. E aí aparece uma empresa e oferta um lance no valor de R$400. Em tese, e aí não vamos entrar em outras subjetividades, outras questões, em tese, pelo o exemplo que eu te apresento, aquela proposta ela é inexequível. Mas imagine que o órgão não desclassificou aquela proposta daquela empresa. É possível que você, lá com o teu lance de 2.000, por exemplo, apresente uma manifestação de recurso e aquela empresa vai ter que demonstrar que aquela proposta dela é viável ou não. Por meio, por exemplo, de uma planilha de apresentação de uma planilha de composição de custos. Imagine que aquele cara tinha lá um grande estoque daquele tipo de mercadoria, daquele tipo de material, precisava se desfazer. É possível. Então, eu quero te dizer que não deve haver uma desclassificação imediata, única e exclusivamente em razão do preço. Mas isso diz muito. Às vezes, um desconto muito grande, um desconto excessivo, uma baixa muito grande no preço, chama a atenção e te permite apresentar um recurso e cabe àquele licitante, àquela empresa vencedora, por exemplo, apresentar uma demonstração de composição de custos e comprovar que ela consegue fornecer o produto ou prestar o serviço pelo preço alegado. Caso não seja possível, aquela empresa será desclassificada, a sua proposta, e o órgão público convoca o próximo classificado, que pode ser a sua empresa. E o último objetivo previsto na legislação é incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Aqui a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável em termos de fomento às pequenas empresas, incentivo para que elas ingressem no mercado público, preservação de meio ambiente e outras políticas de sustentabilidade. Tá ok? Então, com isso, meus amigos, a gente chega aqui ao final de mais um módulo e eu volto aqui para a tela para te dizer mais uma vez, licitar não é opção, licitar não é escolha. A gente viu, é uma previsão da Constituição, é uma previsão na lei que disse, sempre que a administração for realizar obras, contratar serviços, comprar bens, fazer alienações, deve fazer por meio de prévio processo licitatório, que garanta condições de justa competição, de igualdade entre os competidores, um ambiente de isonomia entre os licitantes, que todos concorram em condições de igualdade. Então, não é uma escolha, não é uma opção, não é um ato discricionário do gestor público, ressalvadas, por óbvio, aquelas hipóteses em que a lei autoriza que a administração faça a contratação de maneira direta. Aqui a gente finaliza mais um módulo, daqui a pouco a gente segue para o próximo e eu te espero daqui a pouco para te apresentar método que transforma conhecimento em resultado.